Richard Osman, O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Editora Intrínseca. Para minha mãe, a última sobrevivente das Brendas, com amor. Matar alguém é fácil. Esconder o corpo é o que costuma ser a parte difícil. É assim que você é pego. Eu tive bastante sorte e me deparei com o lugar certo. Aliás, o lugar perfeito. De vez em quando apareço por aqui, só para garantir que tudo ainda está em ordem. Sempre está, e acho que sempre estará. Às vezes fumo um cigarro, sei que eu não devia, mas é meu único vício. Parte 1. Conheça pessoas e viva novas experiências. Capítulo 1. Joyce. Bem, que tal começar com Elizabeth? E aí vemos até onde isso nos leva. Eu a conhecia. Claro, todo mundo aqui conhece a Elizabeth. Um dos apartamentos de 3 quartos em Larkin Court é dela. O da esquina, aquele com deck, sabe? Eu também já estive numa equipe de quiz com Steven, que, por uma série de razões, é o terceiro marido da Elizabeth. Era a hora do almoço, isso tem 2 ou 3 meses, e deve ter sido numa segunda-feira, porque a comida era escondidinho. Elizabeth disse que, embora eu estivesse comendo, queria me fazer uma pergunta sobre ferimentos à faca, se não fosse inconveniente. Eu disse, de forma alguma, por favor, ou algo assim. Nem sempre me lembro de tudo com clareza. É bom avisar desde já. Ela então abriu uma pasta de papel pardo e eu vi algumas folhas datilografadas e as bordas de algo que pareciam fotografias antigas. E daí foi direto ao assunto. Elizabeth me pediu para imaginar que uma moça havia sido esfaqueada. Perguntei com que tipo de faca e ela respondeu que provavelmente uma faca normal de cozinha, tipo o John Lewis. Isso ela não disse, mas foi como eu visualizei. Pediu então que eu imaginasse que a moça teria sido esfaqueada 3 ou 4 vezes logo abaixo do externo, uma estocada atrás da outra. Bem medonho, mas sem atingir nenhuma artéria. Falou tudo de forma bem discreta, pois as pessoas estavam comendo e ela tem limites. Então, lá estava eu imaginando ferimentos à faca, e Elizabeth quis saber quanto tempo levaria para que a moça morresse de tanto sangrar. Aliás, acho que eu deveria ter mencionado o fato de ter sido enfermeira por muitos anos. Caso contrário, nada disso fará sentido algum para vocês. Elizabeth deve ter ouvido falar disso em algum lugar. Elizabeth sabe de tudo. Enfim, foi por essa razão que ela me perguntou. Vocês devem estar se perguntando qual é dessa história. Eu vou chegar ao ponto, eu juro. Lembro de ter limpado a boca com o guardanapo antes de responder. Como fazem as pessoas na televisão às vezes. Faz a gente parecer mais inteligente. Experimentem só. Perguntei quanto a moça pesava. Elizabeth encontrou a informação na sua pasta e, seguindo com o dedo, leu em voz alta que eram 46 quilos. O que nos derrubou, pois nem eu nem ela tínhamos certeza do que aquilo significava. Pensei lá comigo se não equivaleria a 23 stones. A proporção deveria ser de 2 para 1, apesar de eu achar que podia estar fazendo confusão com a diferença entre polegadas e centímetros. Elizabeth me informou que a moça certamente não pesava 23 stones, pois havia uma foto do cadáver na pasta. Dei um tapinha nela para me mostrar antes de voltar sua atenção para o ambiente e dizer: Alguém pode perguntar ao Bernard quanto é 46 quilos? Bernard sempre se senta sozinho numa das mesas menores mais perto do pátio. A mesa 8. Você não precisa dessas informações, mas eu vou falar um pouco sobre o Bernard. Bernard Cottle foi muito gentil comigo na época em que cheguei a Copper's Chase. Comprou para mim uma muda de trepadeira e me explicou o cronograma de reciclagem. As lixeiras têm 4 cores diferentes. 4. Graças ao Bernard, sei que as verdes são para vidro e as azuis para papelão e papel. Quanto às vermelhas e as pretas, eu sei tanto quanto vocês. Já vi de tudo dentro dessas. Alguém até já enfiou uma máquina de fax numa delas. Bernard foi professor de alguma coisa científica e trabalhou no mundo todo, tendo inclusive ido a Dubai antes de qualquer pessoa ouvir falar de lá. Como de costume, ele estava almoçando de terno e gravata, mas ainda assim lia o Daily Express. Sentada na mesa ao lado, a Mary de Husking Court atraiu sua atenção e perguntou a ele qual o equivalente local a 46 quilos. Bernard assentiu e gritou para Elizabeth: É 7,3 stones e uns quebrados. Esse é o Bernard. Elizabeth agradeceu e disse achar que era isso mesmo. E Bernard voltou para suas palavras cruzadas.
Depois, fui buscar informações sobre polegadas e centímetros. E ao menos quanto a isso eu estava certa. Elizabeth voltou à questão. Quanto tempo viveria a moça golpeada com a faca da cozinha? Chutei que, sem atendimento, ela provavelmente morreria em cerca de 45 minutos. Está bem então, Joyce, disse ela. E emendou outra pergunta. E se a moça tivesse recebido assistência? Não de um médico, mas só de alguém capaz de fazer um curativo. Alguém que tivesse servido no exército, de repente, esse tipo de pessoa. Já vi um monte de ferimentos à faca nessa vida. Nem só de tornozelos torcidos era feito o meu trabalho. Respondi que, neste caso, ela não morreria. E era fato, não seria nada legal para a moça, mas era um curativo fácil de se fazer. Elizabeth só fazia que sim com a cabeça, e dizia ter sido precisamente o que dissera Ibrahim, embora na época eu não o conhecesse. Como eu falei, isso tem alguns meses. Aquilo não parecia nem um pouco certo para Elizabeth. Achava que o assassino era o namorado. Sei que isso ainda acontece muito, mas a gente lê a respeito. Creio que antes de me mudar para cá eu teria achado toda essa conversa estranha, mas depois que se conhece o pessoal daqui virou uma coisa das mais normais. Semana passada, conheci o homem que inventou o sorvete de menta com gotas de chocolate. Ao menos é o que ele diz. Não tenho como checar se é verdade. Fiquei feliz de poder ajudar Elizabeth o pouco que fosse, então decidi pedir-lhe um favor. Perguntei se por acaso eu poderia dar uma olhada na foto do cadáver, por puro interesse profissional. Elizabeth ficou radiante, do jeito que o povo daqui fica quando você pede para ver as fotos da formatura dos seus netos. Tirou da pasta uma cópia em papel A4, pousou-a sobre a mesa na minha frente, virada para baixo, e disse que eu podia ficar com aquela, pois todos tinham cópias. Eu respondi que era muita bondade da parte dela, e ela disse que de maneira alguma, mas que estava pensando se poderia me fazer uma última pergunta. Claro, respondi. E ela disse então: Você costuma estar livre às quintas-feiras? E foi assim, acreditem se quiser, que eu ouvi falar pela primeira vez das quintas-feiras. Fim do capítulo 1.